Muito bem, nós já estamos de volta. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, né? São 9h14, 9 horas 14 minutos aqui em Fazenda Rio Grande. Estou conectando aqui com meu amigo Juliano. Juliano que vai falar aqui dos bastidores da política. Né, Juliano? Nosso bastidor da política, o Juliano que entende praticamente tudo dessa questão da política. O meu amigo Roberto Requião de Melo e Silva, que já foi governador do estado do Paraná, já foi senador, né, perdeu as últimas eleições aí, ele foi um defensor número 1 do Luiz Inácio Nove Dedos da Silva. E ele não ficou muito contente com o Lula, não está muito contente com o Partido dos Trabalhadores, principalmente em relação aí ao novo governo. Inclusive, ofereceram para ele, Juliano, um cargo de terceiro, quarto, quinto escalão na Itaipu, na verdade até com um salário muito generoso, muito gordo o salário. Mas ele falou, você conselheiro, fazer um negócio que não tem significado nenhum, se quiser me dar alguma coisa para me ajudar, me dá um ministério, alguma coisa nesse sentido, estou com mais de 80 anos, quero descansar, e já está batendo em cima aí, está discordando do atual presidente. Aí, o que está acontecendo com o nosso ex-governador Roberto Requião? Bom dia, Juliano. Bom dia Pedro Bala, bom dia a todos que estão ligados com você aí, né, no programa Café com Bala. Primeiramente vamos ver um trecho, né, da fala do Requião, nessa entrevista que ele deu ao jornalista Luiz Nassif ontem, e ele vai falar aí o sentimento que ele está tendo com relação ao Lula e o PT. Vamos colocar no ar aí. Essa fala é muito importante a gente ouvir realmente, Juliano, porque para a gente entender o que está acontecendo. A minha produção está providenciando aqui a fala que ele tem ali com o Luiz Nassif, é quase Nassib também, né? Mas não tem nada a ver, né? Para a gente poder até, inclusive, daí dar sequência no nosso comentário, porque vou te contar uma coisa, o homem que era defensor número 1 do Lula aqui no Paraná, revoltado, vamos então ouvir aqui o que fala aí o Requião aí nessa entrevista. Campanha de cabeça, não podia admitir o Bolsonaro e sou um admirador do Lula, pessoalmente. Mas, porém, todavia, contudo, nós estamos vendo ministros denunciados a cada momento por pequenos crimes. O baixo clero, desviou dinheiro para fazer uma estrada para sua fazenda, outro fez uma coisa bem semelhante. Uma coisa sem qualificação. E tem outra coisa também, os meus companheiros petistas vão pular agora, se estão nos assistindo. 37 ministérios, Nassif. Quem é que administra 37 ministérios? Qualquer empresário sabe que tendo 4, 5 diretores, já tem dificuldade de relacionamento e de comando. Mas 37 ministérios pode ajudar a ganhar uma eleição, mas depois coloca o presidente da República na mão, não do Lira nem do Pacheco, mas do sistema, que é um sistema viciado. Do Requião, o importante que nós ressaltarmos é realmente esse número quase recorde de ministérios que o Lula montou e que vai comer muito dinheiro dos cofres públicos. Por que eu falo que é quase um recorde? Porque ele ficou em segundo lugar. Quem ficou em primeiro lugar foi sua colega petista Dilma Rousseff, que em 2015 criou 39 ministérios para abrigar 10 partidos políticos aliados. O Lula está com 37 ministérios. O Lula precisa dos cargos desses 37 ministros para fazer os acertos. É o velho governo fingindo ser novo. Cada ministério tem um segundo e um terceiro escalão que multiplica o número de cargos comissionados, que é disputado, inclusive, pelos partidos da base aliada. Como sempre aconteceu no Brasil, o fisiologismo político. Ele negocia com o Centrão, nesse momento, que virou o centro democrático após o governo Bolsonaro, em que ele negocia com o PT, agora o segundo escalão do seu governo. O primeiro já está definido.
é a receita para atrair mais partidos que não garantem o apoio de seus deputados ao presidente da República. Cada votação, né, é uma negociação diferente. Os Estados Unidos, por exemplo, tem cerca de 10, 11 ministros. O Lula com 37, contando com secretários gerais, assessores e muita gente para dar dinheiro. Fica ingovernável, vai ficar ingovernável esse governo. Eu lembro que em 2016, agora o Requião vem falar mal do Lula, mas em 2016 o Requião, ao visitar um acampamento, né, em que acompanhou a prisão do Lula aqui em Curitiba, aquela prisão coercitiva, o Requião disse que o STF só poderia existir caso o Lula fosse solto. Ele desafiou o STF. Ele disse, abre aspas, ou o Supremo manda soltar o Lula, ou o Supremo não vai existir mais. Com o fim do Supremo, acaba também o Congresso Nacional. O Requião falou isso. Puniram o Requião, prenderam o Requião, colocaram no inquérito das fake news o Requião. O Requião esperava o quê? Redução de ministérios no governo Lula. Bolsonaro reduziu para 22 ministérios. O Requião esperava que o Lula ia reduzir mais. Ele esperava o quê? Seriedade do Lula, com todo o histórico, o prontuário criminoso que o Lula tem. Ele esperava que os ministros se comportassem de forma patriótica. O Requião não teria o direito de falar nada nesse governo. Se ele tivesse um cargo no alto escalão, ele ia ter que dizer sim, senhor, ao Lula. E lembrando uma história curiosa aqui, Pedro, o Requião chegou a comer uma mamona na presença do Lula em 2006, quando ele era governador, para mostrar fidelidade canina ao Lula. O Lula não havia oferecido a mamona para o Requião comer. Ele veio a Curitiba porque ele queria mostrar que a mamona era um vegetal que fazia parte do programa dele como presidente do biocombustível e que o Lula iria lançar no Brasil. Aí até o Lula sabia que a mamona não era para comer. Aí ele deu na mão do Requião, eu lembro bem dessa cena, e o Requião pôs na boca a mamona. O Lula olhou com espanto para o Requião e disse, olha, Requião, não é para comer, você ficou doido? Aí o Requião fez aquilo com aquela cara de fidelidade ao Lula, ele fez para agradar o Lula. Depois desse dia, né, o Requião piorou bastante no que ele anda dizendo por aí. E agora ele se surpreende com o Lula. Pedro, só pode ser o efeito da mamona, viu? Tô chegando a essa conclusão. Só pode ser mesmo, viu, Juliano? Essa fidelidade canina que você falou. E tem mais um detalhe, né? O Requião, ele tá correto, viu, Juliano? Queira você ou não, ele tá correto, porque todos os dias o Lula coloca os seus ministros aí e eles, essa questão de corrupção para eles não conta nada, porque é um mais envolvido do que o outro. E agora, o mercadante vai cuidar lá do Banco Regional de Desenvolvimento, do BNDES, aquele banco que vai mandar dinheiro lá para fora, Juliano. É o BNDES que serviu de fachada na Operação Lava Jato para as investigações e que desviou dinheiro para países de ditaduras amigas do Lula. Porque o BNDES não existe para outros fins. Eu vou falar aqui rapidamente, para quem não sabe, qual é a função do BNDES. É o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Ele deve atuar como o principal instrumento de execução da política de investimentos do governo federal, investir dinheiro nas pequenas empresas, tendo como missão promover o desenvolvimento sustentável e competitivo da economia brasileira. É um banco do governo federal. Ele deve atuar na geração de empregos, nas desigualdades sociais e regionais. Em resumo, é isso. É o que estava sendo feito no governo anterior, que estava sendo colocado nos trilhos, o BNDES. Nós ficamos 4 anos sem ouvir falar em corrupção no BNDES. E é o que não será feito como ocorreu no primeiro e segundo mandato do Lula. Assim como nos 5 anos do governo Dilma, o BNDES teve outra função e a gente sabe. Só para lembrar, em 2012, governo Dilma Rousseff,
foram desviados 2,17 bilhões do BNDES, pagos a empreiteiras brasileiras em esquemas de corrupção. Em 2013, um ano depois, até setembro, até o mês de setembro, foram 1,37 bilhões desviados do BNDES. Então o BNDES vai ter que dar adeus aos 3 bilhões e meio de reais a serem gastos no gasoduto da Argentina, que o Lula pretende construir agora no seu governo, assim como o dinheiro investido no Porto de Mariel em Cuba, que é o mesmo valor que o Lula quer investir na Argentina, e aí o mercadante vai ser o financiador dos caloteiros que se vestem de socialistas e que dizem abrigar as necessidades do povo brasileiro. O Brasil tem uma fortuna para receber da Venezuela e de Cuba, e agora quer emprestar mais dinheiro que não vai ter volta. O Lula não só voltou à cena do crime, como ele está cometendo o mesmo delito abertamente e falando isso para a imprensa. O mercadante sempre quis ser ministro da Fazenda dos governos do PT, desde quando ele era líder do PT e do governo Lula no Senado, quando ele era senador entre 2007 e 2008, amigo de Dilma Rousseff, nunca conseguiu, porque nem a Dilma deixou o mercadante comandar a economia por achar extremamente perigoso. Agora o Lula, que também não quis nomear o mercadante como ministro da Fazenda, o coloca para obedecer o que o Lula mandar que seja feito no BNDES. O que o desenvolvimento econômico do Brasil tem a ver com ditaduras africanas, ditaduras cubanas, ou com caloteiros vizinhos? Nada. Nós estamos vendo o início do novo governo Lula em uma versão piorada, o que não é fácil de engolir, viu, Pedro? Juliano, eu não sei qual que é o pior, se é o Andrade lá no Ministério da Economia ou se é o mercadante no BNDES. Não sei qual que é o pior. Não é ser xarope, Juliano. Não é porque o Pedro votou no Bolsonaro. O Bolsonaro falou muita asneira. Eu acho que ele foi o principal causador da sua derrota. Não é questão de urnas, mas puxa vida, eu não me lembro de um político, de um cara que tivesse um processo, um cara que fosse sujo nos ministérios do Bolsonaro. Agora, do Lula, se você tem que escolher qual que é o cara que está limpo nesse governo do Lula, nos ministérios aí, todos têm o seu rabinho preso. Cobraram o que desse povo, hein, Juliana? Os mesmos políticos que envelheceram com o Lula e com o PT. É a mesma turma lá de 2003, de 20 anos atrás, só mudaram os cargos. O Haddad fez 2 meses de economia e é colocado como ministro da Fazenda. O mercadante não conseguiu emplacar nenhum cargo importante, nem no governo Dilma e nem no governo Lula antigamente. E agora vai comandar o BNDES, que é o cofre do Brasil, né, em termos de financiamentos públicos. Então, quer dizer, vai esperar o quê dessa turma? E cadê os projetos para a população? O que o Lula vai fazer na educação? O que o Lula vai fazer na saúde? O que o Lula vai fazer na economia de concreto para o Brasil, não para a Argentina, criar moeda única na Argentina? Cadê o Congresso Nacional? Se o Congresso Nacional não fizer nada diante de tudo isso, vai estar cometendo um crime de prevaricação, que é deixar de fazer, Pedro. Ô Juliano, uma das coisas que me preocupa bastante é porque os teus amigos jornalistas, os nossos amigos jornalistas, os lacradores, não estão preocupados aí com essas questões das coisas acontecerem de uma forma correta. Por exemplo, tem mais, se eu não me engano, tem mais de 11 suítes no Palácio, lá em Brasília, mas sabe o que está acontecendo? O Lula, sem licitação, gastou quase R$400 mil em imóveis. Está morando no hotel, pagando sabe quanto de diária? R$6 mil de diária todos os dias. E os amigos lacradores da imprensa, ninguém fala absolutamente nada sobre isso, hein, Juliana? E a primeira-dama, a Janja, comprou uma sandália de R$25 mil esses dias. Quer dizer, cadê o nosso dinheiro? Está indo nisso tudo. A torneira voltou a ser aberta. A torneira que tinha sido fechada
no governo anterior, voltou a ser aberta e agora não é mais torneira. É uma represa que está sendo aberta e pode esperar que vem mais por aí. Isso é falta de um governo técnico. Você falava agora há pouco que no governo anterior, no governo Bolsonaro, você não via nenhuma figura suja na política ocupando o ministério porque eram cargos técnicos. O Lula voltou a transformar cargos técnicos em cargos políticos. E o pior, desrespeitando o que diz a Constituição, porque não se pode colocar para presidir uma estatal um político, nem a Vale, nem o BNDES, nem a Petrobras. E ele colocou políticos. O Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, ex-senador, não poderia estar na presidência da Petrobras. Mercadante, que é um político, não poderia estar na presidência do BNDES. Já está dando uma surra na Constituição em pouco mais de um mês de governo. E ele, com pouco mais de um mês de governo, já tem um pedido de impeachment nas costas. É o único momento da história que um presidente assume depois de um mês de governo, já tem seu primeiro pedido de impeachment no Congresso Nacional. Eu nunca vi isso na minha vida.